Programas Quadrinhos. Edson me pediu para fazer um resumo sobre o Idiota. Conheci ele jogando RPG e eu lembro que a gente depois se encontrou quando ele estava trabalhando numa loja de quadrinhos. Não é esse, Idiota. É outro. Desculpa. Obrigado. De nada, Edson. Agora eu poderia falar do Idiota de Dostoiévski. O Dostoiévski é um idiota? Não. Talvez. Mas assim, o Idiota é um dos grandes clássicos do Dostoiévski. Fyodor Alexandrovich Dostoiévski, escritor russo, século XIX, pré-revolução russa. Assim, um dos grandes autores russos, assim como Lev Tolstói. Gorky é um pouco depois, ele veio de uma geração anterior. Assim. E o interessante é que, apesar de completamente diferentes, e apesar de terem sido contemporâneos, né, Dostoiévski e Tolstói eram visões de mundo muito, muito diferentes, né? Sendo Tolstói muito mais otimista que o Dostoiévski. Dostoiévski era sempre muito fatalista. E assim, o Idiota, como dizer, caramba, quando se fala de Dostoiévski é complicado falar desse livro porque ele é sempre o medalha de bronze do Dostoiévski. Quando alguém fala de Dostoiévski, todo mundo sempre lembra Crime e Castigo ou Os Irmãos Karamazov. O Idiota, apesar de ser um livro fantástico, ele às vezes sempre fica a segundo plano. Mas, resumindo bastante o livro, tenta imaginar tenta imaginar o seguinte: você é uma pessoa boa, mas não só ser uma pessoa boa, você é uma pessoa realmente bacana, bom coração, uma pessoa massa. E justamente por você ser uma boa pessoa, você é considerado um tremendo idiota, por isso. A qual as pessoas utilizam a desculpa de uma epilepsia, que na época era uma doença que ainda causava muito medo nas pessoas, era quase mística, né? Para justificar que, não, ele não é bom, ele é só um idiota, por conta da doença que ele tem. Então, e isso é o karma que o personagem principal desse livro, Príncipe Mishkin, precisa lidar com a vida dele. E aí fica o grande questionamento desse livro, que eu acho fantástico, né? Que acho sempre válida, né? Não importa a época que se diga, mas por que as pessoas boas são sempre consideradas idiotas por aqueles que estão ao seu redor e convivem com elas diariamente? Bom resumo? Idiota, adjetivo e substantivo de dois gêneros. Disse de ou pessoa que carece de inteligência, de discernimento, tolo, ignorante, estúpido. 2. Disse de ou uma pessoa pretensiosa, vaidosa, tola. Basicamente, eu conheci o senhor André Diniz numa convenção de quadrinhos, num FIC, em Belo Horizonte, a qual nós tivemos, sem brincadeira nenhuma, uma conversa de, se muito, meia hora, a qual ele me passou o site que ele estava trabalhando na época, muzinga.net. Muito bom. Que por acaso eu e o Anielo já fizemos dois programas sobre os quadrinhos do Muzinga, e a partir de então criou-se uma amizade a longa distância com o senhor André Diniz. Dá para dizer um pouco disso, né, Anielo? Eu sempre simpatizei muito com tanto a obra, principalmente a obra. Eu conheço infelizmente mais a obra do que a pessoa. Com ele eu só conversei via Facebook. Mas eu acho a obra muito criativa e muito pessoal. E o André Diniz também é uma figura simpaticíssima. As poucas conversas que eu tive com ele foram muito agradáveis. Fora que ele cometeu 2 crimes cruéis, né? Ele elogiou nós dois. Verdade. 2 vezes. Verdade. Eu ainda não tive o prazer de conversar com o André Diniz, de encontrar com o André Diniz, ou ser elogiado pelo André Diniz. Então, André Diniz, fica a dica.
Mas essa é a primeira obra que está falando dele, né? Bem, gente, a loucura aqui, e dessa vez a loucura é grande. O André Diniz, hoje mora em Portugal, se não me engano em Lisboa, e resolveu fazer uma coisa, no mínimo, audaciosa. Transcrever, dá para dizer isso, né? O Idiota de Dostoiévski do livro para o quadrinho. Estava conversando com a Solange Aniello. A Solange ela viu, ela falou que ela não conseguiria ler, né, ou talvez até consiga, mas isso ia dar um trabalho muito grande para ela, porque é muito suja a arte, ela não consegue abstrair muito bem essa arte do André Diniz. O traço do André Diniz é muito típico, é muito pessoal, como eu já apontei aqui. E é um estilo bem expressivo, mas para quem não está acostumado, é um visual muito sujo, é um visual muito tosco em alguns aspectos. Sim. Propositalmente tosco. Era o que eu ia falar, proposital. Mas para as histórias que ele quer contar, o clean, o clean não combina. O limpo, né? Acho que eu via muito isso de várias histórias do Muzinga também. Ele tem uma predileção por personagens, por pessoas de conflitos psicológicos muito grande, né? E na arte dele, principalmente nesse aqui do Idiota, isso ajuda a reforçar o caráter psicológico do personagem. Que quando você vê a arte é de tal forma que mesmo ela sendo bem suja, bem tosca, como a Aniello colocou, em cada página você identifica quem é o personagem principal, só de bater o olho. Quem é o personagem principal? Pela expressão que ele vai colocando. Assim, em cada quadrinho que aparece o Mishkin, você nitidamente vê que ele é o personagem principal que está acontecendo ali na história. Mas talvez seja alguma coisa dos olhos que ele desenhou. E assim, além disso, além de ser um projeto para lá de audacioso, o senhor André Diniz ainda resolveu dar uma pimentada na obra. E aí, meu irmão, é onde, como diria os homens do interior e as mulheres também do interior, a porca tosse o rabo. Posso interromper, já interrompendo? Manda. O Dostoiévski, ele é um narrador muito psicológico, então ele é muito descritivo, em algumas vezes, mas aí o quadrinho poderia substituir a descrição pela arte gráfica, mas há muitos diálogos internos dos personagens, muito monólogos internos. Diálogos internos não existem, né? A menos que você seja esquizofrênico. Não, quero dizer. Mas... Quantas personalidades tem? Mas muitos monólogos internos e muito verborrágico o Dostoiévski. E o André Diniz optou por ir para o extremo oposto. No quadrinho deve ter um diálogo a cada 4 páginas, às vezes meio diálogo, fragmentos quase não tem balões o quadrinho. Mas isso é interessante, cara. Parece que fica que ele tenta trazer essa ideia dos monólogos interiores do Dostoiévski para você, né? Para que você tente criar esse seu próprio monólogo baseado nessas imagens. Então, aqui até abri aleatoriamente, tem aquela cena dele no trem, né? Acenando para a menina. E quando você puxa do livro, essa cena é bem característica do que está passando na cabeça dele, que ele está só acenando para uma pessoa, tal. E as crianças respondem com uma inocência semelhante à dele. Né? E isso parece um pouco no desenho que ele vai... Aí eu tenho que já começar a falar da minha experiência pessoal com o quadrinho. Então, antes de começar a entrar no quadrinho em si, só um detalhezinho que eu comentei logo no início. O Edson não leu O Idiota de Dostoiévski, mas conheço muito da obra.
procurei dar uma olhada, procurei pesquisar um bocadinho, então não me era por completo estranho. O Oniel não conhece nada. Eu era absolutamente virgem em relação ao Idiota, ao livro O Idiota, até ler o quadrinho. Meu primeiro contato com... Eu não conhecia nem sequer qual era o tema do livro. Meu primeiro contato com a obra foi o quadrinho. Então, é interessante que nós temos 3 experiências totalmente diversas. Já o Thiago... Oi. Você e Dostoiévski? Ah, cara, velho, é um dos meus escritores favoritos, cara. Não tem... Então, assim, ele não leu o quadrinho. Não, eu li! Agora, Trechos. Partes. boa parte dele. Pois é. Então, a gente vai fazer uma análise. André Diniz, eu sei que você vai ouvir esse programa. Talvez não na hora que ele... Não agora. Mas você vai ouvir ele depois. E assim... Cara, eu espero que você goste do que a gente vai falar. Músicas ou russas ou sobre idiotas. O que vocês preferem? Primeiro russas, depois idiotas. Tá bom. Não dá pra pegar os 2 temas e pegar uma música sobre russos idiotas? Eu não sei, velho. Você conhece eu não algum? conheço. Não, eu só tô tentando dificultar pra vocês. Ah, obrigado. Cara, se a música é sobre russos, eu tenho uma sugestão que é óbvia. Manda. Arcona! Eu sabia. A gente vai, apesar de não ter muito a ver, mas eu gosto um pouco da ideia da banda, não é? Quando eles vão falar do idiota nos Estados Unidos, que é o Green Day, American Idiot. Se aceita uma sugestão, eu esqueci o nome da música, mas existe uma banda da Bielorrússia chamada NRM, que é boa também. E ali tá próximo. Então é melhor o MRN do que NRM. Eles fazem muito sucesso na Rússia, inclusive eles são proibidos de tocar na Bielorrússia porque... Fazem sucesso. Não, eles criticam o ditador da Bielorrússia. Então a gente toca esse cara só porque são legais. Gente, boa alimentação é saúde. Até os 6 meses, o bebê só precisa do leite materno. Depois, a amamentação pode e deve ser continuada até os 2 anos, mas precisa ser complementada com água, papinha, frutas e sucos. E não se esqueça, a água precisa ser filtrada. A boa nutrição pode salvar vidas. Unicef. Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção. Esse programa é Amazônia mesmo? Não, né? Ele é quase isso, Muito bem. Como falar de Dostoiévski sem falar? Sem falar. Difícil. Como falar de Dostoiévski sem ter muitas palavras. E veio que o Oniel ia começar a falar, né, que eu cortei ele para colocar as músicas, mas que foi o pensamento que ele ia ter de como é que você coloca algo completamente verborrágico dentro de uma obra completamente visual. Eu acho que toda boa arte tem que correr riscos. Assim, essa frase não é exatamente assim, mas é uma frase do Torquato Neto que eu gosto muito. Assim. Se você faz uma obra de arte sem tá correndo nenhum risco, você está fazendo só um clichê ali, só algo que não está trazendo nenhuma inovação, nenhuma expressão nova. A arte é se expressar. Esse é o motivo pelo qual qualquer arte envolvendo pessoas nuas hoje em dia eu considero clichê. Sério, velho, virou um clichê. E o André Diniz ele foi muito corajoso, assim, ele correu um risco muito grande de pegar um quadrinho e não ser entendido. Eu falo isso porque, e aí eu vou falar da minha experiência pessoal com quadrinho. Eu fiz 3 leituras do quadrinho O Idiota. A primeira foi num momento totalmente inadequado, tempo livre no serviço, eu folheando o quadrinho e interrompendo e tal.
E nisso eu consegui não entender absolutamente nada. Nada. Tem um momento o não entendimento mais crônico foi quando tem um flashback que conta a infância de uma das personagens e eu não percebi nem que era um flashback. Eu não sabia qual era a criança, de quem era a criança. Aí beleza, eu entendi. Não é um quadrinho que você consegue absorver nem mesmo a história numa leitura diagonal. Então, chegando em casa, eu vou sentar, ler com toda a calma. O difícil não é a leitura, né? Que muito é dito na arte, nas expressões, no ambiente, e tem muito pouco texto. Então você tem que ficar realmente parado olhando cada detalhe dos desenhos. A segunda leitura, consegui entender o enredo completamente. O enredo principal. Só que, apesar de eu não ser especialista em Dostoiévski, eu conheço um pouquinho, eu li o Karamazov e Crime e Castigo, eu sei que os livros do Dostoiévski não é sobre o enredo. O tema do livro nunca é a história que é contada. É sempre as relações humanas que partem dali. Exatamente. E eu não percebi, mesmo fazendo uma leitura muito, muito detalhista, como eu não sabia absolutamente nada do livro, eu não percebi qual era o tema principal do livro. Só depois de pegar algumas resenhas sobre o Idiota, eu não ia conseguir ler o livro inteiro do Dostoiévski a tempo de gravar esse programa, porque eu ia gastar alguns meses nisso. O quadrinho já é grande. Os livros do Dostoiévski são tipo uma bíblia. Você pode matar pessoas com os livros. E é um livro que você não lê sentado no banheiro. Assim, é um livro que você tem que sentar, ler, parar para pensar e refletir. E voltar para a leitura. Então eu li algumas resenhas para entender a alma do livro. E só aí, depois de eu ler as resenhas, que eu fui ler pela terceira vez, sabendo dos dados principais, que é o principal, qual é a ideia do Príncipe Mishkin. Que ele é, basicamente, o Dostoiévski era um escritor cristão ortodoxo, e valorizava muito a moral cristã ortodoxa. Crítico do catolicismo ferrenho. A composição que ele faz do Príncipe Mishkin é de um jovem que tem todo o ideal cristão dentro de si, aquela moralidade de fraternidade, de tentar sempre ver o lado bonito das pessoas, de dividir o amor. Só que ele é ao mesmo tempo uma espécie de Don Quixote. Ele, por ter muito pouco convívio social, que ficou trancado no sanatório por causa da epilepsia, ele é muito ingênuo nas relações humanas, então ele não tem muita malícia. Ele não é nada idiota. Mas essa parte da religiosidade atávica do Mishkin, não que ele seja um carola, mas ele é religioso porque a moral dele interna é a moral cristã. Assim. Essa parte eu não consegui pegar. A psicologia do Mishkin eu não consegui pegar, nem mesmo numa segunda leitura mais atenta. Assim, então, se você não conhece o livro, se você não sabe qual é o tema central, você vai ter muita dificuldade de entender os conflitos que estão no quadrinho. No meu caso, foi um pouco diferente. À medida que eu fui ler o quadrinho, eu já tinha lido o livro. Então, pedaços que eu sabia que para mim eram mais desinteressantes, eu pulei para ir direto para cenas que eu achava de maior tensão. Porque ver essas cenas, e aí os diálogos que eu já tinha lido no livro apareciam na minha mente ao ver as cenas do livro. Então a minha experiência foi bem diferente nesse aspecto. Uhum. Acho que justamente por conta disso. Até acho que é uma questão assim, eu tive muita dificuldade de gostar das duas primeiras leituras que eu tive do quadrinho, porque eu não conhecia o livro. Então, se a ideia do quadrinho fosse ser uma introdução ao livro O Idiota, eu acho que ele não atinge esse objetivo. Mas agora, se a ideia é para quem conhece a obra, não necessariamente leu, porque muitas vezes clássicos a gente conhece sem ler, como era o caso do Edson. Conhecia muita coisa do livro mesmo sem ter lido. Uhum. Mas se você já conhece bastante de Dostoiévski e um pouco sobre o Idiota, a leitura é deliciosa. A minha terceira leitura foi muito proveitosa e aconteceu de eu ficar tentando entender, sem conhecer,
qual eram os conflitos e criando os diálogos que estariam acontecendo nas cenas. Isso foi um exercício muito interessante, e na terceira vez eu fiquei muito curioso por ler o livro. Então, esse objetivo o quadrinho atinge. Nesse aspecto, eu acho que a experiência do Aniello foi até mais interessante que a minha. Que eu li lembrando dos diálogos que eu já havia lido. E o Aniello, ele conseguiu ler imaginando como os diálogos poderiam ser. A ausência de falas que o André Diniz coloca na obra, eu acho que era justamente para que as pessoas tivessem a experiência que o Aniello teve, não a experiência que eu tive. Talvez, mas aí... Assim, é especulação mesmo. Aí é muito possível que muitos leitores desistam no meio da obra. É um risco, como eu disse, toda boa arte tem riscos. Porque a primeira leitura é muito difícil, se você não conhece. Vamos lá. Para ler, agora vou eu falando-me. Para quem não tivesse esse contato com Dostoiévski e com o Idiota do André Diniz, opa! Foi mal, André? Cara, não tem jeito, né? A gente acaba falando. Mas esse contato que eu tive foi muito eu conheço um pouco da cultura russa, um pouco, nada muito estupendo, conheço um pouquinho. Sei que a Igreja Ortodoxa, a visão ortodoxa é muito pesada na Rússia, e isso transparece em algumas obras. Já conheci alguns autores que já tinham lido, como o Gorky, que eu gosto, por exemplo. É o máximo, né? Oi? O Gorky. Exatamente. Tá. E... Prefiro o Tchekov. E nesse momento, algumas coisas sim, eu fiz mais ou menos como o Aniello, colocando falas, né? E já tendo uma ideia do que estava acontecendo. Mas, cara, é uma obra que não é uma obra fácil. Não é uma obra fácil. Não é, como o Aniello já colocou, não é um quadrinho que você vai sentar na privada para ler. Você vai ter que parar, pensar, assim, ler com muito cuidado. É uma obra interessantíssima, cara. Leiam, vale a pena. Mas é um negócio para você pegar num dia com calma, sentar na poltrona de casa, acender um charuto, um cachimbo. Ah, seu aristocrata! Dostoiévski. Assim, esquece essa parte. Pega o seu copo de Guaraná Jesus, a sua paçoquinha. Não fale mal de paçoquinha. Paçoquinha é boa. Eu trouxe paçoquinha. E vamos nos divertir com uma obra que ela é... densa. Por mais que, às vezes, você nem pense muito, mas ela vai ficando complexa com o passar do tempo. Uma coisa que, mesmo na minha segunda leitura, a primeira leitura eu realmente peguei muito pouco. Agora, a segunda leitura, que eu não conhecia do livro, entendi o enredo, a força do final do Idiota está presente. Que o final é meio destruidor. Eu não vou comentar qual é o final, obviamente. Digamos assim, o final pega essas esperanças de que a humanidade pode ser uma coisa melhor e esmaga elas sem dó nem piedade. Mas realmente, conhecer o livro antes de ler vai ajudar muito na sua experiência. Então, se você não quer ler Dostoiévski, pelo menos faça como eu, pegue, leia algumas resenhas, veja alguns vídeos comentando sobre o livro, assista um filme, tem várias adaptações do Idiota para cinema, e depois encara o quadrinho, que vai ser bem mais rica a experiência. Uma música russa, ou de alguém da Rússia. Estou tentando pensar aqui. Vladimir Putin nos autoriza a mencionar músicas russas? Por que você está olhando para mim? Você tem cara de russo? Não, tem cara de Rasputin. Verdade. Aí sim. Só que eu morro mais fácil do que ele. Podemos testar? Não. Vamos lá. Eu tô aqui vendo uma... Gente, eu não sei o que é isso, então, sinceramente... vale o chute, tá? Tá aqui dizendo que é uma banda... Mooncake. Banda de pós-rock de Moscou.
criado em 2006. Faço a menor ideia. Vai o que o Google tá indicando. Vocês tinham falado de tatu, né? Russo. É em inglês, né? Mas... Não, a versão russa das músicas. Que tem. Ok, então Tatu e Mooncake. Daqui a pouco a gente volta. Utopia FM. Muito bem. Último bloco e minha pergunta máxima. Só que dessa vez, a pergunta máxima é para alguém que leu o quadrinho e para alguém que leu o livro. Então, Anielo, um momento, uma cena que fez você pensar sobre a vida e não vale a última parte. Não vou comentar do final. Mas A ideia do idiota, tá? Só sem querer quebrar, mas já quebrando, a ideia do idiota mesmo, de como às vezes o André Diniz nos passa a ideia de Dostoiévski do idiota. Aquele momento em que você pensa no personagem e, cara, você é muito idiota. Ou a cena, todo mundo é muito idiota. Ou o mundo é muito idiota. Ou eu sou muito idiota. Aí eu tenho que citar, dizem que é uma das cenas principais do livro, eu tenho que citar a festa de aniversário da... Tu vai quebrar a ideia dele? Porra. Tá, então eu pego outra cena. Não, pode falar, eu comento a mesma cena. A cena é a mesma, velho. Não tem problema, porque eu não conheço a cena do livro. Cara, não, esse é o problema, velho. Você pode comentar, mas é uma cena que eu acho massa porque eu vi essa cena no livro, no quadrinho e no teatro. Orra! Tá bom. Eu vou pegar... Pra não estragar a fala dela aqui, pra não atropelar, entrar no terreno dos outros, eu vou pegar uma partezinha mínima da cena da festa de aniversário, que é onde você tem a expressão popular da loucura, né? O que é... Quando alguém realmente está maluco, o que se fala normalmente? Essa pessoa está queimando dinheiro. Tem uma cena, literalmente, em que uma das personagens arremessa o dote do casamento na lareira e vira pro pretendente de noivo e fala: se você quer o dinheiro, pegue com suas próprias mãos. Isso, pra mim, essa cena ela é extremamente chocante, que mostra o nível de idiotismo das relações. Está se falando de um assunto profundo como casamento, e você tem as relações tão agressivas, básicas e sem sentido. O nível de idiotia dessa cena é especialmente alto. Assim, nessa mesma cena eu puxo para um outro lado, né, que são das várias propostas de casamento. E essa questão da idiotice, cara, pra mim ficou muito foda, muito evidente, no momento em que o Mishkin faz a proposta de casamento pra Natália Spilova. Eu vou arriscar dizer o nome dela. Lendo, claro. Filipovna. Natasha Filipovna. Natasha Filipovna. A mulher mais linda da Rússia. Segundo o autor, né? E... assim, o que eu acho muito complicado da cena é que finalmente o Mishkin faz a proposta de casamento para ela. E aí a cena, todo mundo num momento de loucura muito grande, e ela num momento que é lucidez apenas para ela olha pro Mishkin e fala: não vou casar com você. Você é uma pessoa muito boa e é bom demais para mim. E dá aquele momento que você não sabe se isso é um momento de sensatez dela ou se isso simplesmente reforça o quanto a maluquice da coisa tá aumentando. E assim, essa dubiedade eu acho muito legal. Aí os dois olham pra mim. Só vez. Não, eu quero comentar mais uma ceninha. Tá. Mais uma ceninha, que é Sim. aquela que eu tinha conversado com você antes do programa. Tem uma cena que resume muito a minha experiência com a história, minha experiência tripla com a história. Em que o Mishkin... Peraí, Niel, deixa eu só fazer uma coisa rapidinho. Não. Antes de você falar a sua, tem uma cena
que eu gosto muito, que é mais ou menos assim, na hora em que o Mishkin vai sair para procurar ela, porque ele tinha visto mais ou menos a imagem dela num local, no apartamento, e ele vai procurar desesperadamente por ela. No quadrinho... Era uma pequena foto. Não Isso, era foto, era como se fosse... são pequenos quadros, assim, pintados com o rosto da pessoa. E o que eu acho mais legal é que nesse momento tudo fica meio complexo às vezes. Uhum. Fica meio... Ele vai achar algo totalmente sem ideia e sai procurando. E quando ele encontra, ele beija a foto como se fosse a pessoa. Sim, é uma coisa quase que um amor tão forte que ele sente por ela que é fantástico. É meio bizarro isso. Então, é essa força dessa coisa que mostra um pouco da inocência do personagem. De se apaixonar por uma imagem, sem nem ter conhecido a pessoa. E por mais que se mostre no decorrer da história os defeitos que ela tem e os problemas que ela traz com ela, a paixão dele não diminui. Porque ele vê além disso tudo. Ele vê a pessoa que está por trás de tudo aquilo. E exatamente aí que a coisa, pelo menos para mim, ganha uma nova proporção. Uma proporção fantástica. Uhum. Que assim, eu fico pensando assim, o quanto o amor deixa a pessoa às vezes com esse sentimento, né, tão maravilhoso. Sua. Assim, a cena que eu ia citar, que eu vou citar, é um momento em que um dos rivais pelo grande amor do Mishkin pergunta para ele se ele acredita em Deus. E ele está em frente a um quadro da Paixão de Jesus, um quadro com Jesus morto, e fala: vendo esse quadro, é difícil acreditar. Eu, lendo o quadrinho, na segunda vez, na minha primeira leitura atenta, eu não consegui entender. Eu não consegui entender o sentido desse comentário. Só depois de saber, primeiro, que quadro que era esse. É um quadro que mostra o corpo de Jesus com sinais de putrefação. E ver na resenha qual foi o monólogo interno do Mishkin, que eu fui entender que você se defrontar com a imagem de Jesus Cristo, que é para ser a salvação de tudo, da alma, estando sujeito às leis naturais absolutas, apodrecendo, você tem dificuldade de acreditar essa cena... Na concepção religiosa da coisa. Então, essa questão da falta dos diálogos, da falta do contexto, e sem os diálogos gerou para mim muita dificuldade de entender. E quando você conhece um pouco do contexto, só saber qual era o quadro, que tem a putrefação, que por causa do nível de detalhes e do estilo do André Diniz, de traço, não dá para ver isso no desenho, na leitura sem o contexto eu não consigo pegar esse tipo de conflito, tipo de... Você sabe o que me vem à mente com relação a essa nossa discussão relacionada a isso? Vocês já assistiram o Cavaleiro das Trevas, The Dark Knight Returns? A adaptação de animação daquela história do Frank Miller? Acontece um efeito parecido, né? O quadrinho ele é bem conhecido pelos longos recordatários do Batman falando consigo mesmo. E eles tiraram tudo isso na animação. E aí a animação tem longos momentos de silêncio, onde é só o Bruce Wayne velho olhando para o nada, que são bem contemplativos, mas tiram um pouco dessa experiência. Guardadas as devidas proporções, é parecido com isso que o Aniello está descrevendo. Me lembrou muito isso. Então... Bom, mas, assim, isso de forma alguma
prejudica a experiência. Ou deixa a obra menor. Porque no fim das contas continua sendo uma história legal pra caramba, cara. O trabalho da André Diniz é fantástico. Não tem o que falar, cara. É mais para relatar mesmo as dificuldades de interpretação que as escolhas geraram. Mas, assim, como despertar de curiosidade para Dostoiévski, que eu achei fantástico. E a proposta é muito corajosa, assim, merece muito elogio por causa disso. O que eu posso te dizer é o seguinte: usa essa obra do André Diniz como início. Se isso te despertar interesse, vai atrás do livro. É um livro relativamente fácil de achar. Acho que já está em domínio público. Sim, com certeza. E vão atrás das outras obras do Dostoiévski também, gente. Vale a pena, cara. E assim, André, eu sei que você chegou até o final. Você chegou até o final pra ouvir isso. É um cara que escreveu há 150 anos atrás, velho, e as obras dele ainda continuam tão atuais quanto sempre foram. Sim. E independentemente se você for ver o livro, a peça, o quadrinho, ou qualquer coisa que seja do idiota, então a perspectiva que ele abre é maravilhosa. Mas uma coisa importante: leia com a mente aberta. E leia, porque ele pede muito isso. E leia num ambiente com pausa, onde você possa realmente sentar e refletir sobre o que você está vendo. Que o que eu gosto muito é que esse tipo de quadrinho volta para o início do que era narrativa sequencial mesmo. Assim. O balão é algo posterior ao que eram os primórdios do quadrinho. O balão é algo recente, se a gente for ver, né? Exato. Então, assim, você usar a imagem como elemento de narração é a essência do quadrinho e isso gera uma experiência diferente para quem é muito dependente do texto. Vale muito a pena você se expor a essa novidade. Você cria novas conexões neurais com isso. Pegando essa linha, puxando do programa antigo também, né? Caligari também não tinha falas. Sim, exato. E é uma excelente história, cara. A gente gravou um programa sobre Caligari. Sim, isso, eu tô lembrando dele. Então, André Diniz. Procurem nos programas antigos. Pois é. Literalmente não tem como dizer isso. Parabéns pela audácia. Sim. Exatamente, um abraço pra você. Que, cara, é de uma força que você faz isso maravilhosa. Aqui fica o nosso abraço do programa Quadrinhos, Anielo, Thiago e Edson. E lembre-se, o Thiago te elogiou dessa vez, hein? Vamos colocar uma música de uma banda chamada, eu acho que é Ternosor. Alguma coisa que vale, ele saiu de 98. Ternosor. Você é melhor nisso do que eu. Acho que é Ternosor. O Thiago vai depois dos... Tem nos outros. Banda tem nos outros. Mais alguma aí, Thiago? Se você tá vendo aí alguma coisa. Eu conheço? Não, pelo menos pela indicação de gênero, senão vai o Arcona de novo. Começa com Arcona, termina com Arcona. Arcona. Vocês querem que eu cante em vez de botar uma música? Não. Em russo, sim. Nem em russo. Ya igrаю Sharmat. É a única frase que eu sei. Fala. Trololololó. Como a gente tá fazendo um programa sobre a literatura russa e não vai tocar trololó? Aqui, eu me viro para achar essas coisas. Um abraço a todos. Bom almoço. Continua com a programação da Rádio Utopia. E para quem ouve pelas internets da vida, vai ver tua vida aí. E sonhe comigo. Abraço a todos.